Glória a Deus. Finalmente, começamos o mês de fevereiro, né? Algumas pessoas comentaram que esse mês de janeiro teve 32 dias, né? Quem aqui percebeu também? Eu tive essa impressão de que esse foi o mês de janeiro mais longo da história. Parecia que janeiro não passava, né? Mas alguém teve essa impressão aqui? Provavelmente janeiro demorou a passar por alguns motivos, talvez o calor que está fazendo, né, durante o mês de janeiro, mas também janeiro demorou um pouco a passar, eu acredito, por causa das contas que nós temos que pagar por causa de dezembro, né? Então janeiro realmente é um mês um pouco mais longo, mas já chegamos em fevereiro, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Obrigado, irmão. Gênesis capítulo 45, versículo 24. Nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, uma pequena dinâmica. Você vai abrir a sua Bíblia, mas você vai trocar de Bíblia, você vai ler na Bíblia do seu irmão, de quem está do seu lado, amém? Então abra e troque a sua Bíblia. Peça licença, com licença, mas eu vou ler na sua Bíblia. Troque a sua Bíblia, isso. Pegue a Bíblia de quem está do seu lado. Gênesis capítulo 45, versículo 24. Todos acharam, amém? Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partir disse-lhes: não briguem pelo caminho. Eu vou repetir. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Deus, que essa palavra possa ser semeada nos nossos corações. Ó Deus, me dê unção para falar não sobre mim, mas para pregar o Teu Evangelho. Que essa palavra, Deus, que veio do Teu trono de graça, possa atingir o nosso coração, penetrar no nosso coração e trazer a mudança, o arrependimento e tudo aquilo que for necessário para nos aproximarmos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Qual é o tema do ano da nossa igreja? É o ano da restauração. Vamos juntos? O ano da restauração. No mês de janeiro, nós estudamos sobre restaurando a intimidade com Deus. Porque o que é restauração? Restauração é o processo pelo qual Deus põe em nosso coração o princípio da integridade. Aquilo que está quebrado, aquilo que está manchado, é restaurado pelo Senhor. Isso é restauração. E a restauração na vida do cristão, na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, uma restauração verdadeira começa pela intimidade com Deus. Por isso que em janeiro nós iniciamos o ano conversando sobre intimidade, sobre oração, sobre adoração, sobre palavra. Mas agora, em fevereiro, pela manhã, nós já iniciamos com a mensagem do nosso irmão Tiago sobre o segundo tema desse ano, que é restaurando os relacionamentos. E por que nós decidimos falar sobre relacionamentos no mês de fevereiro? Você vai me perguntar no 3, por que, Natan? Amém? 1, 2, 3. Por que, Natan? Porque em fevereiro se comemora o Dia Internacional da Amizade. Mas também em fevereiro, e já semana que vem, final de semana que vem, nós temos aquela festa do demônio, a festa do diabo, chamada Carnaval. Em fevereiro é um dos meses do ano em que mais acontece morte, adultério,
transmissão de doenças, acidentes, tiroteio. A partir desse final de semana, sexta-feira, a nossa cidade começa a receber muitos e muitos turistas. As praias ficam lotadas, muitas pessoas passam mal, pegam virose. A verdade é que fevereiro, infelizmente, na nossa nação, é um mês em que muitos relacionamentos chegam ao fim, são destruídos. E eu não estou falando de relacionamento romântico, mas eu estou falando de relacionamento entre amigos, de família. Fevereiro é um dos meses, se não o mês, em que mais temos acidentes nas estradas. Nós temos um irmão aqui que viaja bastante, nosso irmão Edinho, né? No mês de fevereiro, quantas notícias de acidente que nós temos, muitas pessoas dirigindo embriagadas, e precisamos estar preparados para as próximas notícias que teremos, sem dúvida, aqui em Guarapari. Por isso que nós escolhemos o mês de fevereiro para falar sobre relacionamento, porque você, meu irmão, pode ser um agente de Deus para salvar uma vida nesse carnaval. Você pode ser um agente de Deus para salvar alguém, não apenas a sua vida terrena, mas principalmente a vida espiritual de alguém nesse carnaval. Deus usa pessoas para transformar pessoas. Deus usa corações para falar aos corações. Por isso que a pregação do Evangelho, ela foi dada para os homens, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho e não os anjos. É de coração para coração. Falar sobre relacionamento é muito importante também, porque por meio dos relacionamentos que a nossa vida é cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 4 diz que quando nós falamos entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, o nosso coração se enche do Espírito Santo. Falar de relacionamentos é importante também, porque os relacionamentos hoje no nosso contexto, eles têm sido superficiais, digitais. As pessoas estão cada vez mais antissociais. Fala a verdade. Fala a verdade. Quando alguém fala assim, eu vou te visitar, o seu coração já treme, né? E se for o pastor ainda, né? O coração já fica mais angustiado. Eu acreditava que a modernidade, a tecnologia fosse fazer com que as pessoas ficassem mais conectadas, mas não. Não, as pessoas estão mais desligadas, mais desconectadas. A verdade é que falar sobre relacionamento é muito difícil, porque assim como disse Tiago pela manhã, o ser humano é difícil, as pessoas são difíceis, eu sou difícil. Nayade não fala amém nessa hora. Eu sou difícil, cada um tem uma mania, cada um tem um jeito. Olha só para a comitiva de Jesus, ele tinha 12 homens do seu lado, cada um de um jeito, um mais para frente, o outro mais quietinho. Um era ladrão, era traidor, o outro estava sempre perto dele. Um não tinha fé, duvidava o tempo inteiro. O outro, ele tinha que segurar a espada para não acabar matando alguém. As pessoas são difíceis, eu sou difícil, né? Eu tenho certeza que se eu for perguntar para você qual o seu pior defeito, muitos de nós teremos vergonha de dizer.
né? Por exemplo, eu falando sobre mim, eu não gosto que me toquem, não gosto de receber carinho, mas eu amo quando estão comigo. Eu amo quando alguém assiste filme comigo, quando Nayade assiste um filme, quando eu converso com alguém, sento e converso horas com alguém, mas não gosto de receber um carinho. Como que pode, né? Tem gente que não ama carinho, ama ser abraçado. Tem gente que é o contrário. Então as pessoas são diferentes entre si. O ser humano é difícil. Há aqueles que são mais controladores, há aqueles que já são mais desligados. São mais desligados. Falar sobre relacionamento é tão importante, porque hoje se criou, no cristianismo moderno hoje, uma fake news, uma mentira, que muitos pastores e muitas igrejas têm lutado veementemente para acabar com isso, que é aquela ideia de que eu sou a igreja. Não, o Natan não é a igreja, você não é a igreja somos nós. Eu sou igreja em casa, isso nunca existiu na história do cristianismo. Uma mentira criada por Satanás para tirar as pessoas do relacionamento na igreja. A palavra igreja vem do vocábulo grego eclesia, que significa chamados para fora. Eu sou o templo do Espírito, você é o templo do Espírito, mas nós juntos somos a igreja de Cristo. Por isso que é importante falar sobre relacionamento. Relacionamento. E o diabo tem tirado muitas pessoas da igreja por causa dessa mentira. Eu posso ser igreja em casa, não. Jesus, ele vem buscar não apenas um, e outro ali, e outro acolá, não. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua. Vamos subir juntos. Eu só ouvi um amém. Vamos subir juntos. O pastor não sobe na frente, o ministro não sobe na frente, o guitarrista não vai na frente, o baterista não é o primeiro a chegar no céu. Vamos subir todos juntos. Por isso que eu faço parte de uma igreja, por isso que eu estou na igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo. E a igreja, ela é feita não de peças, a igreja, ela é feita não de estátuas, a igreja, ela é feita de pessoas, de relacionamentos. E são outros, e muitos outros motivos da importância de falar sobre relacionamentos. É importante falar sobre relacionamentos porque amanhã, ou hoje ainda, você vai se encontrar com alguém que talvez te fez muito mal. É importante falar sobre relacionamentos porque talvez amanhã, ou hoje ainda, você vai encontrar com alguém do qual você não gosta, do qual você não quer ver. Por isso é importante falar sobre relacionamentos. Como que Deus restaura relacionamentos. Há alguém aqui que já foi ferido por alguém? Levante a mão. Há alguém aqui que já feriu alguém? Levante a mão. Todos nós já machucamos uma pessoa e já fomos machucados por alguém. Mas todos nós machucamos o nosso Senhor Jesus. E Ele promoveu a restauração do nosso relacionamento com Deus. E é por isso
que Jesus ensina: todos vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Falar sobre relacionamento é importante, porque é no relacionamento que os discípulos de Jesus surgem. A hashtag cristão no Instagram não te faz um discípulo de Jesus. Frequentar uma igreja, sentar em um banco, não te faz discípulo de Jesus. Ler a Bíblia não te faz discípulo de Jesus. O que te faz discípulo de Jesus é viver o que está escrito aqui. É se relacionar, é demonstrar o caráter de Cristo nos seus relacionamentos. Por isso é importante falar sobre relacionamento, porque Deus, Ele não chamou agentes secretos, mas Ele chamou testemunhas. Deus, Ele não chamou agentes da CIA, pessoas para ficar escondidas, não. Deus chamou os seus filhos para serem luz e sal da terra. Isso é relacionamento. Bom, eu acho que nós entendemos então a importância de falar sobre relacionamento. Existem muitos outros motivos, mas eu quero essa noite mergulhar com você em uma história, e eu espero que você não esteja com a sua Bíblia fechada. Nós vamos mergulhar em uma das histórias que mostra um dos relacionamentos mais problemáticos da Bíblia, que é a história de José com os seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de José. José do Egito, né? Tem até o filme, desenho. José que sonhava, José que recebeu sonhos de Deus, José que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois ele aparece ali na casa de um oficial de Faraó, Potifar, e aí ele foge do adultério, de cometer adultério com a mulher de Potifar, e aí ele é caluniado, jogado numa prisão, é esquecido na prisão, depois ele é lembrado na prisão, depois ele é colocado como governador de todo o Egito, depois ele recebe os seus irmãos que o traíram, que o venderam, e José é usado por Deus para salvar o mundo de uma fome. E no versículo que nós acabamos de ler, José, ele despede os seus irmãos e diz: não briguem pelo caminho. A primeira vez que eu li esse versículo, eu enxerguei a ironia de José. Eu enxerguei o quebra-gelo que José estava dizendo. Depois de ter o seu relacionamento com os seus irmãos restaurado, José faz uma brincadeira, ele fala: não briguem pelo caminho. Os mesmos irmãos que o jogaram num poço, que o jogaram numa cova, agora voltaram a ser amigos de José. Amigos de José. Mas como que esse relacionamento que tinha tudo para dar errado, José ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, ele poderia ter dito: vocês roubaram a minha vida, vocês me impediram de viver perto do meu pai, vocês me impediram de me casar com alguém da minha terra, vocês tiraram de mim a minha juventude, porque José ele teve a sua juventude como escravo, como servo. José tinha tudo para poder dar o troco, mas ele não dá o troco. Algo aconteceu no caminho. Deus fez alguma coisa para unir novamente esses irmãos. E para a gente entender como que Deus restaura um relacionamento, como que Deus refaz uma amizade, como que Deus restaura um casamento, como que Deus restaura algo que foi quebrado, nós vamos mergulhar um pouco na história de José. Para entendermos
como Deus restaurou o relacionamento de José com os seus irmãos, precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para o passado. Precisamos olhar para muito antes da história de José. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso lado é um reflexo de como nós fomos criados. A maneira como nos relacionamos, como falamos com o outro, provavelmente na sua vida, é um reflexo do seu passado. E o passado de José, começando lá pelo seu avô, lá por Abraão, é uma história marcada por brigas, invejas, discussões e quebradeira. Tudo começa quando o seu avô Abraão já tinha o seu favorito, o filho da promessa, chamado Isaac. Ali já havia uma rixa dentro de casa. Isaac de um lado, Ismael do outro. Depois, na história de Isaac, nós temos novamente uma preferência, uma opção, uma escolha de favoritos. A Bíblia diz que Isaac preferia a Jacó e Rebeca preferia a Esaú. A Bíblia diz claramente isso. E o que aconteceu? Jacó e Esaú se tornaram inimigos. Ruptura, mais duas nações sendo criadas, mais inimigos surgindo dentro de casa. E aí chega na história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos por uma mulher que ele amava. O nome dessa mulher é Raquel. Porque Raquel era atraente, era bonita. Mas Jacó é enganado pelo seu sogro. E na noite especial, ele acaba tomando Lia. E aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. 14 anos para se casar com a mulher que ele tanto amava. E a Bíblia diz que Jacó desprezava Lia e amava Raquel. E por isso Deus fechou o ventre de Raquel. E só Lia tinha filhos, só Lia ia tendo filhos. E a Bíblia diz que Raquel teve inveja de Lia. Um dia, Lia parou também de dar filhos. E ela chama o seu filho mais velho, Rúben, e manda Rubens ir no campo e trazer mandrágoras. Repita comigo, mandrágoras, 1, 2, 3, mandrágoras. Você sabe o que são mandrágoras? Mandrágoras é como se fosse uma batata doce, é uma flor meio estranha, meio feia, mas que no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, até hoje é considerada afrodisíaca. Lia, ela para de ter filhos e manda Rubens ir buscar uma flor afrodisíaca para continuar competindo com Raquel. Então veja que na casa de Abraão tinha competição, tinha inveja, tinha briga, tinha discussões. Na casa de Isaac a mesma coisa, briga, inveja, discussão. Na casa de Jacó a mesma coisa. Quando Raquel finalmente tem um filho, ela coloca o nome desse filho de José. Então veja, quando José nasce, ele já nasce com um contexto familiar de relacionamentos quebrados. Ele já nasce com uma marca de briga, de divisão, de luta. A luta era tão grande, escute isso que eu vou te falar. A luta era tão grande dentro da casa de José, que quando Raquel teve o seu segundo filho, e o nome do segundo filho de Raquel é Benjamim, a Bíblia diz que Raquel morreu no parto.
quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração: Natan, quem gera por inveja, morre gerando. Raquel queria gerar por inveja, porque Lia estava gerando filhos, e Raquel morreu gerando, porque gerou por inveja. Então esse é o contexto do nascimento de José. Ele já traz consigo toda uma rixa dentro de casa. Logo quando José nasce, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 39, que José era o favorito de Jacó. Novamente nós temos aqui preferência, escolha dentro de casa. Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Para entendermos sobre relacionamento, precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para o nosso passado e entender algumas coisas. Por que eu sou tão controlador assim? Por que eu sou tão egoísta? Do que eu tenho tanto medo? Quando olhamos para a história de José, vemos uma família marcada por divisões, por lutas, por preferências, por inveja. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque quando nós clamamos o nome de Jesus, tudo cai ao chão. Talvez até aqui a sua família seja marcada por isso, por divórcios, por brigas, por lutas, por mortes. Mas para aqui e agora, para em você. Na sua vida começa uma nova história da sua família. É em você e a partir de você que Deus quer restaurar relacionamentos. Não existe maldição, não existe império das trevas, não existe genética que resista ao sangue do Senhor Jesus. Não existe. Não existe passado predestinado que resista ao nome de Jesus. Deus quer restaurar relacionamentos a partir da sua vida e a partir da sua história. Mas para recriar, restaurar relacionamentos, Deus precisa restaurar você. Você. Quando nós olhamos para a vida de José, ele já nasceu sendo o favorito de Jacó. Tanto que ele se vestia de forma diferente. Ele tinha funções diferentes. Ele tinha posições diferentes. Ele era diferente. A Bíblia diz que ele era bonito, era atraente. Ele tinha sonhos. Deus deu sonhos para José. Mas José era um menino. José, ele era imaturo. E para restaurar relacionamentos, Deus tem que nos levar para um nível de maturidade. Me pergunte por quê? 1, 2, 3. Por quê, Natan? Porque crianças agem como crianças. Crianças falam como crianças. Eu levei o Davi ontem na praia e de repente uma menininha passou e pegou o balde dele e saiu correndo para brincar com o balde dele. E ele olhou: é meu, é meu, é meu. E foi lá e pegou da mão da menina: é meu balde. Crianças agem como crianças. José era imaturo. A Bíblia diz que tudo o que os seus irmãos faziam de errado, José ia lá e contava para o seu pai. Raiva,
Imagina que dava. Tudo que os seus irmãos faziam de errado. Gênesis 37, versículo 2. E contava ao pai a má fama deles. Tudo o que os seus irmãos faziam de errado, José corria para contar para os seus pais. Isso é comportamento de criança. É comportamento de uma pessoa imatura. Para restaurar relacionamentos, Deus precisa me levar e te levar para um nível de maturidade. O que Paulo nos ensina? Quando eu era menino, eu falava como menino. Porque criança age como criança, fala como criança, pensa como criança, é meu, me dá, eu quero agora, chora, esperneia. Conta para a mãe, conta para o pai. Eu falei para o Davi esses dias, não conta para sua avó que eu te dei sorvete. A primeira coisa que ele fez, quando ele pisou na casa da avó, papai falou para eu não falar para você, que ele me deu sorvete. Mas é isso que quebra a confiança. É agirmos como criança. Agir como imaturos. Isso quebra a confiança, quebra a lealdade, quebra a amizade. Porque quando somos crianças, somos controladores, somos birrentos. Para restaurar relacionamentos, é necessário antes amadurecermos. E agora veio a notícia difícil, eu preciso te dar essa notícia. O amadurecimento, ele não é fácil. Amadurecer não é fácil. Amadurecer é doloroso. Quando Deus amadurece os seus filhos, é difícil. Dói. Cada cajadada, cada prova, cada luta dói. Mas somos nós amadurecendo. José despertou no coração dos seus irmãos essa fúria, essa inveja. No versículo 5 de Gênesis 37 diz: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José era imaturo demais para lidar com o que Deus havia lhe dado. José era imaturo demais para lidar com os sonhos de Deus, para se relacionar com os seus irmãos. E aí esse relacionamento se quebra, mais uma vez. E José é vendido como escravo. Antes ele é jogado numa cova. Lá no versículo 19 de Gênesis 37, acompanhem comigo, diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. José, ele se tornou aquela pessoa chata, aquela pessoa que quando está vindo a gente quer trocar de rua. Ai, lá vem fulano com esses papos de novo. Por causa da sua imaturidade, por não saber administrar o que Deus havia lhe dado, Deus teve que tratar José e colocar ele para administrar recursos que não era do seu povo, que era de um povo estranho, para que ele pudesse administrar finalmente aquilo que Deus havia lhe dado. Quer ver os seus relacionamentos serem restaurados? Quer ver essa faixa de Gaza que tem aí do seu lado, com a pessoa que está do seu lado? Quer ver essa faixa de Gaza acabar a guerra? Quando você entender, quando eu entender, eu preciso mudar. Eu preciso amadurecer. Não é o outro. Já viu, tem vezes que
o pregador ou o pastor está pregando e aí nós pensamos, fulano deveria estar aqui. Essa mensagem era para tal pessoa, ela teria que ouvir, não. É para mim, é para você. Deus escolheu José para tratar José, para amadurecer José. Jacó, então, ele fica chorando em casa, achando que o seu filho foi morto. E a Bíblia diz que durante esse tempo, durante o choro de Jacó, José já estava na casa de Potifar, oficial do faraó. E aí a maturidade vai para o segundo nível. Na casa de Potifar, José precisa lutar contra a tentação. Na casa de Potifar, José precisa lutar contra os seus próprios desejos. Primeiro ele começou lutando contra a sua maturidade, contra a sua imaturidade. Agora ele estava lutando contra os seus próprios desejos. Mas aqui, a maturidade de José começa a vir à tona. Aqui a mudança no coração de José começa a vir à tona. Abra comigo, Gênesis 39, versículo 2. Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José finalmente começa a prosperar. Aquele jovem cheio de sonho, aquele jovem bonito, aquele jovem atraente, realmente diferente, finalmente começa a prosperar, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem é filho de Deus não se preocupa com o que os filhos das trevas pensam sobre eles. Um relacionamento, para ser restaurado, precisa de uma mudança dentro do meu coração e precisa que a presença de Deus esteja comigo. A prosperidade finalmente chega na vida de José, porque Deus estava com ele. Ah, se eu tiver uma casa maior, se eu tiver mais dinheiro, a minha família vai ser mais feliz. Mentira. Se eu tiver mais segurança financeira, a minha família vai ser mais feliz. Mentira. Se eu trocar de igreja, eu vou ter menos problema. Mentira. Porque a prosperidade não está naquilo que você pode ter ou pode fazer, mas a prosperidade está se Deus está ou não com você. A verdadeira prosperidade é ter Deus comigo, na minha vida. A prosperidade finalmente chega para José. E no versículo 5 de Gênesis 39 diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Aquele jovem imaturo que falava dos outros, que abria sua boca para apontar o erro dos outros, agora tinha Deus consigo. Agora estava vivendo a prosperidade de Deus, estava amadurecendo, estava mudando. Mas veio mais uma prova. Ele ainda não tinha alcançado a maturidade suficiente. Então, uma trama acontece na vida de José. A esposa de Potifar cria aquela mentira e ele é jogado na prisão. Ele é jogado na prisão, mas Deus estava com ele. No versículo 21 desse mesmo capítulo diz: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ali na prisão, José consegue, ele faz um relacionamento
um relacionamento um tanto quanto inusitado. Um preso, ele faz a amizade com um carcereiro. Eu vou repetir para que você entenda. Ali na prisão, José, ele faz um amigo inusitado. Um preso, amigo do carcereiro. Um pecador, se tornando amigo de Deus. Alguém tão sujo, sendo chamado por Jesus de amigo. Nós escolhemos relacionamentos muito mais baseado naquilo que nós podemos ganhar de alguém. Mas quando alguém está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus nos usa para nos relacionarmos com as pessoas mais inusitadas possíveis. Quem é esse que come com publicanos? Quem é esse que fala com prostitutas? Quem é esse que está tocando em quem está morto? É o nosso Cristo, chamado amigo de pecadores. Na prisão, o preso virou amigo do carcereiro. Esse é o Deus que restaura relacionamentos. Quando estamos cheios da presença de Deus, fazer amigos, ter amizades, é uma consequência da nossa vida. No versículo 23 diz: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. E lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Deus sempre manda as pessoas mais inusitadas para aparecerem na nossa vida. Olha para a sua vida cristã. Quem pregou o evangelho para você? Quem falou de Jesus para você? Quem te apresentou o Senhor? Nós temos aqui seu Daltro, seu Arnaldo. Nenhuma faculdade teológica, não sabe grego. Eu acho, não sabe mesmo, não sabe hebraico. Mas quantos irmãos nós temos aqui que aceitaram Jesus com as suas palavras? Deus pode usar um preso para abençoar o carcereiro. É sobre relacionamento. Sobre restaurar relacionamentos. O porteiro do seu prédio precisa ouvir de você sobre Jesus. O seu colega de trabalho precisa ouvir você falar sobre Jesus. Jovem, adolescente, quem senta do seu lado precisa conhecer a Cristo. Precisa conhecer a Cristo. O carcereiro não se preocupava porque via que Deus estava com José. No capítulo 40, no primeiro versículo, diz assim, acompanhe comigo: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Então esse copeiro e esse padeiro, eles foram jogados na prisão junto com José. Interessante, porque José, ele estava ali na prisão, ele já estava passando por um processo de maturidade, Deus já estava com ele, mas ele ainda estava na prisão. Deus não tirou José da prisão. Talvez você esteja pensando: Deus, chega, tá bom, eu já entendi o recado,
Eu já entendi que eu preciso mudar, que eu preciso amadurecer. Eu acho que está na hora de sair da prisão. Não, não estava. Era necessário mais alguma coisa, mas para mostrar para José que Deus estava com ele, sabe o que Deus fez, Marlon? Mandou para José uma ceia. Natan, ceia? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi parar ali na cela, na prisão, um copeiro e um padeiro. Meu irmão, o que o copeiro faz? Ele serve vinho. E o que o padeiro faz? Ele prepara o pão. Quando José estava na prisão, Deus estava mostrando para José: ei, José, aqui está uma ceia para você, para mostrar para você que eu estou contigo, mas ainda não é a hora. Todos os domingos pela manhã, nós temos vinho e pão para mostrar que Deus está conosco, mas ainda não chegou a hora dele buscar a sua igreja. Ainda não chegou a hora. E ali na prisão, José, ele continua exercendo os seus dons, os seus talentos. Ele interpreta sonhos. Ele não para, ele não deixa os seus talentos de lado e diz: eu não tenho oportunidade, eu estou na prisão, eu não vou ajudar ninguém. Eu tenho os meus problemas para resolver. Foi isso que José fez? Não foi. Deus mandou um banquete para ele, mandou um padeiro e um copeiro, mandou ceia para José. E José retribuiu, exercendo os seus dons e talentos. Não pare. Natan, mas só eu sou o único crente. Continua. Continua orando, continua jejuando, continua vindo na igreja, continua servindo, continua buscando. Continua. Deus vai restaurar relacionamentos. Ele pode restaurar relacionamentos, mas Ele vai usar você. Mas a pessoa não muda, mas é porque Ele está mudando você. Mas fulano não mudou, mas é porque Ele está preparando você. Ele está preparando você. Ele está moldando você. Finalmente, depois de 2 anos, alguém se lembra de José. E José, então, ele ocupa uma posição de destaque. Ele se torna o governador. Abaixo do faraó era José. Eu quero que você leia comigo o versículo 14 de Gênesis 41. Diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. José lhe foi trazido depressa. Meu irmão, me escute isso, escute Deus falando com você. Continue firme. Deus está preparando você, Deus está moldando você, porque na hora certa você vai ser chamado depressa. Depressa. Deus está preparando você para ser um agente de mudança. Na hora certa, você vai ser trazido depressa. E José, ele faz a barba, José, ele troca de roupa, e um dia nós teremos as nossas roupas trocadas, nos vestiremos de glória, num casamento celestial. Consegue entender como a Bíblia, ela é tão impactante? Não pare. Aceite o processo. Deus está mudando você para mudar o mundo. Primeiro Ele precisou mudar aqueles discípulos, para aqueles discípulos mudarem o mundo. Primeiro Deus precisou fazer com que a nação de Israel andasse em círculos no deserto, para que o Egito saísse do coração deles. Deus quer me mudar. Ele quer me transformar, Ele quer me restaurar, para eu me tornar um agente de mudança.
Primeiro ele precisou quebrar Paulo, ele precisou sacudir a vida de Paulo, para que através de Paulo ele sacudisse o mundo. Mas na hora certa, alguém foi depressa chamar José. Na hora certa, alguém foi depressa chamar José. E ele se barbeou e se arrumou. Você tem um chamado, meu irmão. Há um chamado à sua espera. Continua, 2 anos, ele não guardou os seus talentos, ele não guardou a sua capacidade de interpretar sonhos, não, ele não olhou para a sua vida, não, eu primeiro preciso sair da prisão, eu primeiro preciso resolver a minha vida para depois viver para Deus, não. José entendeu, ele amadureceu e viveu para Deus. Mas quando foi para salvar o mundo de uma fome, PV, nós vemos nos filmes de herói, o Super-Homem salvando o dia, o Batman salvando Gotham, né? Mas quando o mundo entrou em fome, Deus chamou aquele jovem sonhador para salvar o mundo da fome. O mundo, todas as nações vieram para o Egito se alimentar. No versículo 49 do capítulo 41 diz: assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade de que ele anotou, que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. 2 anos na prisão, e quando ele sai da prisão, ele sai como governador, e Deus usa José para salvar o mundo de uma fome, e enquanto José estava sendo usado por Deus para salvar o mundo, enquanto José estava sendo usado por Deus ali no Egito, cuidando de um povo que não era seu, de costumes que não eram seus, Deus estava restaurando a família de José. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e no meu ministério, Saulo, é que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Enquanto eu faço para Deus, Deus está cuidando de tudo. O problema é que a gente quer cuidar de todas as coisas. Versículo 57 desse mesmo capítulo: e de toda a terra via gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. De toda a terra. Mas faltava algo. Faltava algo a ser restaurado. José havia sido restaurado. O mundo salvo da fome. Mas tinha algo que precisava ser restaurado. Tinha algo que não tinha sido resolvido, que era o seu relacionamento com os seus irmãos. E aí em Gênesis capítulo 45, antes disso, os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida. Quando José vê os seus irmãos, né, ele disfarçado ali, os seus irmãos não o reconhecem. Adiantando a história, José pede que eles trouxessem, manda que eles trouxessem o irmão mais novo. Quem era o irmão mais novo de José? Benjamim. Quando Jacó recebe a notícia de que eles deveriam levar Benjamim até José, Jacó fica desesperado. Vou perder mais um filho, mas faltava pouco, Emílio, pouco para Deus restaurar aquela família. Quando eles voltam até José, Gênesis capítulo 45, versículo 1 diz: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou:
faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. A restauração do relacionamento de José com seus irmãos começou pela verdade. Pela verdade. Quando José não conseguia mais se conter, ele vira para os seus irmãos e diz: eu sou José. Eu sou José. Ele não se apresenta mais contando sonho. Ele não se apresenta mais contando vantagem. Ele não aparece mais na história mostrando o que sabia fazer ou o que sabia de entendimento. José aparece aqui agora para os seus irmãos como José. Eu sou José. Como está o meu pai? Um relacionamento para dar certo, ele precisa ser baseado na verdade. Tanto que a palavra sinceridade, ela vem da palavra sincera. Eu acredito que é do latim, não sei. Sincera, né? Sincera, sem esconderijo, sem algo escondido. Imagina se nos primeiros encontros, para os que desejam namorar, noivar, imagine se nos primeiros encontros você se apresentasse como: oi, eu sou fulano, eu sou desorganizado, eu me atraso. Imagina se a menina se apresenta e fala assim: quando eu não como eu fico muito brava, eu mato alguém quando estou com fome. A gente só descobre isso depois. E se mesmo depois de descobrir, essa pessoa continua com você, é porque é um relacionamento verdadeiro. É a verdade que sustenta um relacionamento. José, ele vira para os seus irmãos, ele não conta um sonho. Lá em Gênesis 37, nós vemos José contando o defeito dos irmãos. Nós vemos José contando sonho para os irmãos. Aqui José não fala defeitos, José não fala sonhos. José fala o seu nome: sou eu, José. Sou eu. Eu sou assim, chato demais. E o que acontece? Os irmãos ficam pasmos, boquiabertos. E aí José vira para eles e fala: cheguem mais perto. Versículo 4, eu vou adiantar um pouco. José vira para os seus irmãos e fala: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O segundo passo para viver uma restauração de relacionamentos é viver o perdão, e é difícil falar de perdão. Quando José chama os seus irmãos, ele chama e diz assim: sou eu, José, seu irmão, aqueles que vocês venderam, mas não se culpem por isso. Não se culpem, não se afligem por isso. O perdão é mais do que falar: eu te perdoo. Anote isso, guarde isso no seu coração. O perdão é tirar a culpa do outro. É tirar a culpa do outro. Você me machucou, mas não se sinta culpado. Não foi isso que Jesus fez conosco? Ele não tirou a nossa culpa.
Ele não tirou a nossa dor. Perdoar não é apenas, não, está tudo bem, não. É tirar a culpa que está no outro. Não se culpe por isso. Eu vi um vídeo há um bom tempo atrás de um pai abraçando o motorista que sem querer atropelou e matou o seu filho. Eu não teria maturidade espiritual para isso, você teria. Mas perdoar é isso, é tirar a culpa de quem te machucou. É tirar a culpa, não se aflige, não se culpem. Vocês me fizeram mal, mas não se culpem. É tirar a culpa do outro. Perdoar. O perdão é o perfume que a flor joga nos nossos calcanhares quando a gente pisa nela. Quando a gente pisa numa flor, ela retribui esse pisão com um perfume nos nossos calcanhares. Assim é o perdão. Quando pisam em nós, recebem perfume. José perdoa os seus irmãos. Um relacionamento sem perdão, ele não vai para frente, ele é cheio de culpa, ele é cheio de dor. Em terceiro e último lugar, para um relacionamento dar certo, seja amizade, seja casamento, qualquer relacionamento, ele precisa ter um propósito. Ele precisa ter um propósito. Nós estamos em uma sociedade que os relacionamentos são muito superficiais. Amigos para jogar bola, amigos para ir para uma festa, para uma balada, mas tudo amizade sem propósito. O cristão, o propósito do relacionamento cristão é caminhar juntos até o céu. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Se o teu inimigo quiser, te chamar para caminhar, ande com ele quantas milhas? Até me esqueci agora, Caminhe com ele, por quê? Relacionamento na Bíblia tem propósito. Um relacionamento sem propósito, a qualquer vendaval, a qualquer tempestade, ele deixa de existir. No versículo 8 está escrito: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Havia um propósito naquele relacionamento. Nos piores relacionamentos, Deus tem um propósito. Um propósito para todas as coisas, porque a restauração daquele relacionamento salvaria não somente o mundo, mas preservaria a nação de Israel. Faça um teste. Lucas, por que você é meu amigo? Max, por que você é o meu amigo? Faça esse teste. Richard, por que você anda comigo? Jesus, ele fez esse teste. Pedro, você me ama? Jesus, ele fez esse teste. Relacionamentos precisam de propósito. José, ele tira a culpa dos seus irmãos e coloca um propósito. Eu vou repetir para que eu sinta que vocês estão comigo. José, ele tira a culpa dos seus irmãos e no lugar da culpa, ele coloca um propósito. É forte, não é? É forte, não é? Ele tira a culpa e põe um propósito. É assim que relacionamentos são restaurados por Deus. Ele tira a culpa, ele tira a vergonha, ele tira a inveja, ele tira o medo, ele tira as coisas ruins e coloca um propósito.
No versículo 11 diz: eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. No versículo 14 diz: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Relacionamento é consolo, é abraço, vem, chora comigo, lamenta comigo, mas eu te machuquei, chora comigo, mas eu te feri, chora comigo. Judas traiu Jesus e Jesus o acolheu, chamou de amigo. João Marcos irritou Paulo, mas depois Paulo queria perto dele. Versículo 20, não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. E versículo 27, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Relacionamentos traz vida. Um relacionamento restaurado, ele traz vida. Aqueles discípulos que se dispersaram, meu irmão, preste atenção nisso. Aqueles discípulos que se dispersaram quando Jesus foi preso, se uniram para receber o Espírito Santo. Se relacionaram novamente para receber o Espírito Santo. Relacionamentos restaurados são a arma de Deus para trazer vida às famílias, vida às pessoas. Nosso Deus é um Deus de conexão, de relacionamento, de restauração. E para finalizar, eu quero ler novamente o versículo que nós iniciamos essa mensagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Que essa seja a mensagem de Deus para nós. Não briguem pelo caminho. O caminho é difícil. O caminho é tortuoso. O caminho é ensolarado, às vezes, outras vezes é frio. Não briguem pelo caminho. Eu gosto muito de filmes de guerra. Gosto muito de ler histórias de guerra, histórias de guerras do passado. E essa semana, assistindo um documentário, um general, de um general americano, uma frase dele me impactou e eu precisei colocar nessa mensagem. Ele diz assim, dizendo ao povo americano: não chorem pelos soldados, não chorem pelas mortes dos que morreram na Normandia, mas se alegrem por Deus ter dado a vida desses homens para nós. Será que alguém pode se alegrar pela sua vida aqui? Não briguem pelo caminho. Quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 20, existe um capítulo inteiro sobre regras de guerra. E Deus, lá nesse capítulo, Deus fala que o soldado com medo, ele deve voltar para casa. Ele não deve lutar no campo de batalha. Ele deve voltar para casa, porque senão ele vai contaminar quem está do lado com medo. Não briguem pelo caminho, porque o caminho é difícil, e se a gente brigar, a gente não vai muito longe. Não briguem pelo caminho.